Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, dê um joinha, faça um comentário sobre os nossos vídeos para que o YouTube venha estar te atualizando com a publicação dos vídeos, ao mesmo tempo que você venha estar abençoando as nossas vidas, a sua vida e a vida de seus amigos e conhecidos ao compartilhar esse vídeo, proclamando a palavra de Deus para renovar a fé, fortalecer a fé e também avivar a sua esperança na bendita manifestação do reino de Deus que em breve há de acontecer, como a palavra de Deus assim nos declara. Eu quero falar para você sobre o primeiro homem que viu a volta do Senhor. Sim, a Bíblia descreve a vida deste homem e é um exemplo para nós, cristãos desses últimos dias, para conhecer o amor de Deus, a graça de Deus e o que é glorioso e maravilhoso em termos de comunhão com Deus. Eu vou ler aqui o texto, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, que diz assim: Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Enoque. Este homem, nós conhecemos a história dele na genealogia de Gênesis, capítulo 5, do versículo 21 a 24. Aqui, o escritor de Hebreus aplica a vida de Enoque, nos mostrando exemplos, atitudes e resultados da vida dele, que serve para nós que vivemos nesses últimos dias, que cremos no Evangelho, para termos uma esperança viva e ao mesmo tempo prosseguirmos firmes e constantes, sabendo que a nossa vida na presença do Senhor não é em vão. Primeiramente diz aqui que pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Quer dizer, a fé produziu em Enoque testemunho, e esse testemunho alegrou a Deus, agradou a Deus, glorificou a Deus. E como que vem a fé? A fé, diz Romanos capítulo 10, que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo, estudando, meditando e praticando a palavra de Deus e obedecendo ela, nós passamos a ter testemunho de que estamos vivendo na presença de Deus, de que estamos vivendo em obediência ao Senhor, fazendo a vontade dele, realizando a obra dele. E qual é o resultado disso? Nós passamos a agradar ao Senhor, alegrar ao Senhor, louvar e adorar a Deus e sermos correspondidos pelo Senhor com a sua alegria, com a sua graça e com a sua bênção. Outro fato que diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Quer dizer, a fé nos faz se aproximar de Deus, estarmos mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus, em plena comunhão com Deus. E qual é o resultado disso? Pela fé, ao estarmos juntos, ligados e íntimos de Deus, Deus começa a compartilhar a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos. Juntamente com Deus, passamos a construir o futuro através da oração, da obediência à palavra de Deus, de viver ali na plenitude de Deus, e assim Deus vai produzindo em nós o fruto do seu Espírito, vai manifestando os dons do seu Espírito e principalmente Ele vai manifestando a sua bênção, a sua graça, as suas recompensas, os seus galardões. E o que é interessante aqui, que fala que não somente crê que Deus existe, mas que Ele recompensa os que o buscam. Quer dizer, você passa a viver na presença de um Deus que corresponde à tua fé, que corresponde ao seu testemunho, que corresponde à sua busca e que corresponde à sua aproximação, porque Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Ele não é uma religião, ele não é uma doutrina, uma teologia, uma filosofia. Deus é uma pessoa, o seu nome é Jesus, e quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e passamos a nos aproximar dele e a buscar a ele, a nossa vida é transformada, é mudada, é abençoada, a nossa vida é impactada com a virtude
virtude e o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16 ao 18. E o justo passa a viver pela fé, e esta fé opera milagres, esta fé traz a presença de Deus e atrai a presença de Deus para as nossas vidas, e esta fé nos capacita a andar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, e a conhecer os planos, os propósitos de Deus e a vivenciá-la. Então Enoque, quando ele passou a andar com Deus, se aproximar de Deus e a buscar a Deus, Deus não somente abençoou a vida dele, esteve com ele e manifestou a graça na vida dele, mas Deus revelou até mesmo os planos futuros, os acontecimentos futuros, para renovar a vida de Enoque, não somente conhecendo o futuro, mas até mesmo sendo exemplo para as pessoas do futuro, do que Deus faz e realiza na vida daquele que crer no Senhor, se aproxima do Senhor e anda com Deus. Quer ver um exemplo? Livro de Judas, que é próximo do Apocalipse. Judas, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, escreve uma carta de um único capítulo na Bíblia, e ele fala o seguinte a respeito de Enoque, versículo 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com os milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra eles. Você viu? Eis que é vindo o Senhor com todos os seus santos. Ele está descrevendo o Apocalipse, a manifestação do reino de Deus, quando o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos, para estabelecer o seu reino, trazer juízo sobre a besta, o falso profeta e Satanás, e abençoar os seus santos e cumprir as suas promessas de reinar para todo sempre. Mas também diz aqui que o Senhor virá para exercer juízo e também para convencer os ímpios. Está descrevendo a primeira vinda de Jesus, quando ele manifestou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, pregando o reino de Deus, pregando o arrependimento e a conversão no Evangelho, e morrendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é a crucificação de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo, que realiza essa obra. Então Enoque viu os dois eventos, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, e manifestou a glória de Deus, e também trouxe a mensagem do reino de Deus, do fim deste mundo e do que sucederá sobre aqueles que creem no Senhor e daqueles que não creem. Sabe por quê? Enoque teve fé em Deus, se aproximou de Deus, buscou ao Senhor, e o seu testemunho agradou a Deus. Então Deus compartilhou os seus segredos com Enoque. Isso é um exemplo para nós que vivemos nos últimos dias, para nós cristãos, que Deus tem uma promessa sobre nós, que nem todos nós vamos morrer, porque o reino de Deus está próximo, a trombeta vai tocar, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e bem-aventurados são aqueles que creem no Evangelho, que se aproxima do Senhor, que busca o Senhor e que vive uma vida de testemunho da virtude do Evangelho, porque esses vão agradar a Deus e serão arrebatados para viver para sempre com o Senhor. Aqueles que morrem, que descansam no Senhor, serão arrebatados juntamente conosco. Como que eu posso dizer isso? Em 1 Tessalonicenses, Deus deu a mesma visão ao apóstolo Paulo, e eu vou usar como palavras finais, onde diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante diz: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com esta palavra. Meu caro amigo e ouvinte,
Creia no Evangelho, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Que você possa estar preparado, cheio do Espírito Santo, para este evento glorioso. A trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar, nós seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nas alturas e viveremos para sempre na presença dele. Esta é a esperança, esta é a mensagem do Evangelho, e este é o propósito do Evangelho: vivermos para sempre com o Senhor no novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Por isso eu declaro para você: arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.